Família desaparece da festa de abertura e volta com uma revelação impactante. Era uma festa mágica em Vila Clara. Balões coloridos dançavam ao vento, risadas ecoavam por todo lado e o cheiro irresistível de comidas típicas flutuava no ar. Sofia, uma garota de apenas 17 anos, mal podia conter a empolgação ao ver o novo centro comunitário repleto de vida e energia. O palco estava preparado para artistas locais. Ou violinos e sanfonas prontas para dar o tom da celebração. Parecia que nada poderia dar errado. Mas, conforme a noite caía, algo começou a mudar. Depois de uma apresentação vibrante, Sofia procurou por sua família. Onde estavam seus pais e irmãos? Uma inquietação cresceu no peito dela, no meio daquela multidão. Alegre, a jovem se sentiu sozinha e perdida. Olhou ao redor, questionando amigos e vizinhos, mas todos pareciam absortos na festa, com sorrisos vazios e respostas nebulosas. Acho que os vi ali, ou talvez lá. Eram as únicas informações que conseguia. Desesperada, Sofia começou a andar de um lado para o outro, a música se transformando em um som distante, um eco fantasmagórico que apenas acentuava seu medo crescente. Ela se lembrou das antigas histórias sussurradas por sua mãe sobre rivalidades na cidade. Conexões entre famílias que se estendiam por gerações. Um nó se formou em sua garganta. O que se escondia sob a superfície tranquila de Vila Clara. A pressão aumentava enquanto a busca se tornava um frenesi. Sofia olhou para rostos familiares, apenas para perceber que não tinha certeza do que realmente sabia sobre eles. E se houvesse algo escuso envolvendo sua família? Algo que sua mãe tentara proteger? Os olhos da jovem, ardendo com lágrimas, guardavam não só o medo, mas uma vontade feroz de descobrir a verdade. Horas se passaram, e a festa parecia não ter fim. Quando finalmente sua família reapareceu, algo estava estranho. Seus olhos estavam vazios, como se tivessem visto coisas que não deveriam. O cheiro de doce se misturava a um miasma de tensão. O que aconteceu? Sofia questionou, mas a resposta veio em forma de um silêncio pesado, como se as palavras tivessem morrido na garganta de seus pais. O nó na garganta de Sofia apertou mais ainda. O que tinham vivido? Sofia sentiu seu mundo desabar enquanto uma revelação impactante se aproximava. A rivalidade que ela sempre ouvira falar, uma teia de segredos, ganhava vida sob a luz frenética da festa. Como se cada risada ao redor estivesse escondendo uma verdade obscura. O que ela faria agora? Encarar os segredos que poderiam rasgar a família ou se calar e viver na escuridão das mentiras? E enquanto a música reinava no centro comunitário, Sofia percebeu que a festa não era apenas um evento de celebração, mas um torneio silencioso de poder e lealdade. Com sua essência em risco, a jovem se viu em um dilema. Estava prestes a acessar um mundo onde tudo que conhecia poderia mudar, onde a busca por liberdade poderia custar sua própria alma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava paralisada. O que havia acontecido com sua família? O olhar vazio de seus pais a consumia. A música ao fundo havia se transformado em um zumbido distante. E a atmosfera alegre da festa agora parecia uma armadilha sufocante. A essa altura, cada batida do coração ecoava como um tambor ominoso, intensificando seu medo. Vocês? O que aconteceu? Insistiu Sofia, a voz embargada. O silêncio que se seguiu fez seu estômago dar um nó.
Os olhos de sua mãe buscaram algo no ambiente, enquanto seu pai apenas a encarava, a expressão confundida, como se tivesse acordado de um pesadelo que não conseguia explicar. De repente, um grito interrompeu aquele momento angustiante. Era um amigo de escola, Lucas, que corria em direção ao palco. Sua expressão um misto de pânico e desespero. Alguém desapareceu? Ele exclamou, os cabelos grudados na testa de suor. Sofia sentiu o coração disparar. Quem? Foi tudo o que conseguiu perguntar. É a Ana, a filha do seu vizinho. Lucas arfava, tentando recuperar o fôlego. Ela foi vista perto do bosque e não voltou. As palavras caíram como pedras, pesando no ar. A menção do bosque trouxe à mente algo que sua mãe sempre dizia. Cuidado com o que você procura na floresta. Algumas coisas não devem ser compradas. Agora a advertência parecia ecoar em sua mente. Um calafrio percorreu a espinha de Sofia. Ana sempre foi a mais aventureira, a que adorava se embrenhar pelo mato. E se ela havia encontrado algo ou alguém? Apavorada, a jovem decidiu que precisava ir atrás. Eu vou encontrá-la! Gritou, sentindo uma determinação nascer dentro dela. Mas como? O bosque parecia um abismo escuro e perigoso. Antes que pudesse dar um passo, sua mãe segurou seu braço, a expressão intensa. Sofia, você não pode. É muito perigoso. O desespero no olhar dela a deixou inquieta. O que a mãe sabia que ela não sabia? Isso não era apenas sobre Ana. Era maior. Algo sinistro estava prestes a se revelar. E se a rivalidade que sua mãe tantas vezes mencionara estivesse por trás do desaparecimento? Uma série de perguntas a assombrava, enquanto uma nova sensação de urgência a invadia. O que as pessoas realmente sabiam da história daquela cidade? E o que ocorrerá à sua própria família enquanto estavam desaparecidos? Não, mãe! Eu preciso entender! Tem algo errado aqui! Sofia gritou, o nó na garganta se transformando em um grito de desespero. Mas as palavras a abandonaram, quando, de repente, um manto de escuridão caiu sobre a festa. As luzes piscaram e, em uns segundos, um grito não humano cortou o ar, fazendo todos os presentes pararem instantaneamente. A música parou e um silêncio aterrador tomou conta do local. E então, o barulho de passos apressados ressoou vindo do bosque. Alguém estava voltando. A multidão ficou em choque, olhando na direção da floresta quando uma figura apareceu. Era Ana, mas algo estava terrivelmente errado. Ela estava ensanguentada, os olhos arregalados em terror. O tempo pareceu congelar. O que aconteceu com ela? Eles estão vindo. Ana sussurrou, a voz trêmula, antes de desmaiar nos braços de Lucas. O alvoroço tomou conta do lugar. A tensão era palpável. Sofia olhou ao redor, os rostos conhecidos agora parecendo estranhamente assimétricos, inquietantes. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Eles estão vindo. Quem eram eles? E o que realmente acontecera à sua família no meio da festa? O medo voltou a apertar seu peito com uma nova intensidade. Sofia se viu diante de um dilema assustador: encarar as verdades ocultas de Vila Clara ou se deixar consumir pelas sombras da ignorância. A festa, que antes parecia ser uma celebração de novos começos, agora era o cenário de um pesadelo. E em meio à confusão, uma única pergunta fervilhava em seu peito. O que mais estava escondido naquela cidade? A festa estava em um frenesi absoluto. Sofia ficou paralisada, seu olhar fixo em Ana, que havia desmaiado diante de Lucas. As pessoas em volta murmuravam, cheias de dúvidas e medo. O que está acontecendo? A pergunta pairava no ar sem resposta. Quando Lucas a ergueu, a expressão dele era de terror. A multidão se afastava, criando um círculo tenso ao redor. Sofia sentiu o coração disparar. O que poderia ter provocado isso? O olhar apavorado de Ana a inquietava. Por que alguém teria atacado a amiga? E o que, afinal, estava escondido no bosque? Vamos levá-la para dentro! Gritou um adulto, mas a ideia de se afastar dela a deixava inquieta. Sofia precisava saber mais. E ao olhar para sua mãe, os olhos dela transpareciam uma mistura de preocupação e medo que Sofia nunca havia visto antes. Mãe,
Você precisa me dizer o que está acontecendo, implorou. Antes que sua mãe pudesse responder, uma onda de gritos irrompeu da multidão. Uma porta se abriu com força e homens de pele pálida, usando capas escuras e capuzes, surgiram entre a fumaça dos fogos de artifício. Eles avançavam em direção a Sofia e os outros, como sombras saídas de um pesadelo. O rosto de um deles parecia vagamente familiar. Sofia congelou. A música havia parado completamente e um silêncio sepulcral tomou conta do espaço. Cada heartbeat era um eco ensurdecedor. Venham! Um deles gritou, sua voz reverberando ao redor. Os escolhidos vão se revelar. O quê? Escolhidos? A palavra ecoou na mente de Sofia. E quando ela olhou para seus pais, notou que algo mudara neles. Seus rostos estavam pálidos e seus olhos. Não era apenas medo. Era algo mais. Uma resignação? O homem se aproximou, gesticulando com as mãos e apontando para o palco. Vocês têm a opção de viver ou seguir em nossa história. Ele falava com uma confiança perturbadora. Do que você está falando? Sofia gritou. Mas as palavras dela se perdiam no ar. Debate. Sua mãe se adiantou, olhando nos olhos do homem com uma intensidade que Sofia nunca havia visto. Nós não fizemos nada! Ela exclamou, com a voz estremecida. No entanto, o passado nunca foi esquecido. A resposta do homem a atingiu como um golpe. O que significava isso? Eles estavam todos envolvidos em alguma coisa que Sofia não conhecia? E então a revelação cortou a noite como um raio. Vocês são parte da linhagem, ele continuou, virando-se para a multidão. Vocês têm o sangue daquelas que foram banidas. A história se repete, e esta é a noite da escolha. Os murmúrios da multidão cresceram em um zumbido coletivo. Sofia olhou para a mãe. Os olhos dela agora brilhavam com uma mistura de medo e algo mais. Determinação? Mãe, o que você sabe sobre isso? Ela mal conseguiu formar as palavras. Eu pensei que tivesse terminado, que tivéssemos nos afastado de tudo isso. Sua mãe parecia à beira do colapso. Sofia sentiu o chão sob seus pés se mover. O que você está dizendo? O que você escondeu de mim? Ana, inconsciente nos braços de Lucas, começou a morder os lábios, como se algo estivesse prestes a voltar à superfície. Fuja! Ela gritou, despertando e olhando para Sofia com olhos alucinações. Uma onda de pânico varreu a festa novamente. Enquanto todos olhavam em choque, uma luz intensa surgiu do bosque, iluminando a cena. E ali estavam eles, as sombras que pareciam sussurrar entre si, como se esperassem por um sinal. Com um grito ensurdecedor, Sofia percebeu que esta não era apenas uma festa, era um reencontro com um passado que gostaria de esquecer. E no instante em que as palavras do homem ecoaram novamente, Sofia tomou uma decisão que poderia mudar tudo. Eu vou descobrir a verdade, não importa o que tenha que fazer. O silêncio finalmente teve fim, mas o perigo estava apenas começando. Sofia não sabia a que verdade se dirigia, mas algo lhe dizia que ela pisaria em um terreno muito mais profundo do que jamais imaginou, e que a escolha feita naquela noite ressoaria por gerações. Sofia estava em transe. As palavras do homem reverberavam na sua mente. Os escolhidos vão se revelar. O espaço parecia um pesadelo e a tensão era sufocante. O olhar da multidão passava de medo para curiosidade inquietante, como se todos esperassem um alvoroço que mudaria tudo. A presença dos homens encapuzados tornava tudo ainda mais surreal. Mas havia algo além do medo no ar. Sofia sentia um calor estranho, uma urgência crescente dentro de si. Quando olhou para a mãe, percebeu que aqueles olhos, antes cheios de preocupação, agora brilhavam com determinação. Uma guerra silenciosa estava prestes a acontecer. Sofia, não! Sua mãe começou, mas as palavras dela foram engolidas pelo grito de Ana, que acabara de acordar, ela se debatendo nos braços de Lucas, como se tivesse repentinamente se
lembrado de algo terrível. Eles já estão aqui. Precisamos sair, já! Nesse momento, a festa tornou-se um caos. As pessoas gritavam, empurrando-se em meio ao pânico. Sofia queria gritar, queria que tudo parasse e que alguém explicasse o que estava acontecendo. Mas a resposta estava muito mais próxima do que pensava. Os próprios homens de capuz pareciam saber algo que não tinham revelado. Palavra! O homem de rosto pálido gritou novamente. E quando suas palavras ecoaram, um vento frio percorreu o local. Ele apontou diretamente para Sofia e a mãe. Elas não têm escolha. E foi aí que o chão sob os pés de Sofia desabou. Nas sombras da multidão, uma figura se destacou. Um homem que, à primeira vista, parecia familiar. O coração de Sofia disparou quando ela reconheceu o rosto. Era seu tio, Henrique. Os laços familiares sempre foram fracos, mas a presença dele ali, naquele momento, mudou tudo. Tio, o que você está fazendo aqui? Sofia gritou, tentando alcançar sua mão. Mas Henrique balançou a cabeça, um sorriso triste no rosto. Sofia, não é o que você pensa. Sua mãe, ela teve que esconder a verdade. O caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. A mãe de Sofia olhou para Henrique com pavor. Como você pôde voltar, depois do que aconteceu? Eu não tinha escolha. O legado. Ele hesitou. O homem encapuzado se aproximou, como se estivesse esperando um sinal. O legado não pode ser quebrado. Hoje à noite, todos nós temos uma escolha a fazer. Mas a que custo? Sofia estava perdida. O nó no estômago crescia a cada palavra. A revelação estava prestes a se desdobrar diante de seus olhos, e a voz de Ana ainda ressoando em sua cabeça. Fuja! Todo o tumulto parecia confluir naquelas trocas rápidas de olhares. Ao fundo, as luzes do bosque se intensificaram, moldando formas que pareciam dançar sob a luz. A princípio, eram apenas sombras, mas logo se tornaram figuras, se movendo com uma sinistrosidade que fazia o cabelo de Sofia se arrepiar. Não! Gritou um dos homens de capuz, mas já era tarde. O grupo de sombras avançou e uma delas tomou a frente. Com um movimento rápido, ele retirou o capuz, revelando um rosto indistintamente familiar. Um antigo amigo da infância de Sofia, que desaparecera anos atrás. A sensação tomou conta de seu ser. Não, isso não pode ser real. As palavras pararam na garganta de Sofia. Você? Seu tom era um misto de incredulidade e medo. A multidão murmurejava, o ar pesado de segredos e revelações. Eu voltei para te avisar, Sofia. Eles não são quem você pensa. E sua família? O olhar dele parecia atravessar a alma de Sofia. Tudo foi planejado. A escolha já foi feita. E você está no centro disso. E no instante em que as últimas palavras saíram, as luzes do bosque explodiram em um brilho intenso, ofuscando tudo ao redor. Uma onda de calor subiu pelas pernas de Sofia, e o chão à sua frente começou a rachar, revelando um abismo negro. A festa, o bosque, sua família, tudo parecia prestes a desmoronar. E enquanto a verdade se fechava como uma tampa em sua mente, Sofia percebeu que cada segredo, cada escolha, a conduzia para um destino muito mais sombrio do que jamais poderia imaginar. Você não pode fugir da escolha, Sofia. O homem insistiu. Mas uma loucura tomou conta do lugar, e com um grito, um último grito, tudo ao redor dela se desfez. A noite não seria mais a mesma. E as sombras, elas estavam apenas começando a se revelar. O chão ruiu sob os pés de Sofia, e as luzes do bosque brilharam intensamente, como se o próprio universo estivesse prestes a se desintegrar. O clima tornou-se opressivo e a tensão cortava o ar, brutal e palpável. As figuras encapuzadas começaram a se mover, como se o tempo de repente estivesse desacelerando. O coração de Sofia palpitava em um ritmo frenético. Cada batida parecia um eco de um aviso. Henrique, seu tio, continuava ali, com um olhar entre a determinação e a tristeza. O legado não pode ser quebrado. A escolha de vocês está estabelecida desde sempre. A raiva cresceu dentro dela. O que isso significava?
Como eles poderiam ter imposto algo como isso sobre sua vida? Uma onda de pânico percorreu a multidão, enquanto Ana ainda se debatia nos braços de Lucas. Fuja! Vocês precisam sair! Eles estão chegando! As palavras saíam entre os sussurros da multidão. Sofria ao ver sua amiga tão descontrolada. Contudo, antes que pudesse agir, a luz se intensificou novamente, e de repente tudo parou. O homem de capuz girou os olhos para o céu. Vocês não entendem. A escuridão chegou antes do que esperávamos. E nesse instante, uma névoa espessa começou a emergir do bosque, envolvendo tudo como um manto sobrenatural. Um gemido distante ecoou pela aclamação que antes era uma festa. Sofia se virou para sua mãe novamente. Mãe, por favor, me diga a verdade. A voz dela tremia. O que estava escondido? As palavras escaparam antes de sua mãe conseguir formulá-las. No mesmo instante, uma das figuras encapuzadas avançou em direção a Henrique, os olhos brilhando sob a escuridão. Você vai se arrepender de voltar. Não vamos deixar você escapar desta vez. Sofia ficou em choque. O que o homem queria dizer com não vamos deixar você escapar? E isso estava diretamente relacionado a Henrique? O ataque de pânico começou a dominar sua mente e seu corpo, que ela quase não podia respirar. Então, como um relâmpago, tudo se desfez. O homem deu um passo à frente e quando a neblina iluminada recuou, o cenário estava mudado. Um grito estridente ecoou quando uma terceira figura surgiu, bem no centro do palco. Rapidamente as luzes se fixaram nela. Era Sofia, a mesma, do mesmo jeito, da mesma idade, mas com um sorriso cruel. A multidão ficou em silêncio absoluto. Como isso era possível? Vocês não só têm uma escolha. Todos nós temos. As sombras são apenas o começo. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Não era um eco, mas uma distorção. A essência dela ali, mas completamente diferente. A outra Sofia parecia ter um poder, uma presença sombria e ameaçadora. Não, isso não pode ser real, Sofia sussurrou, tremendo. Sua mente começou a formular as peças do quebra-cabeça e um medo novo se instalou. O que se passa dentro dela? O que havia acontecido nas profundezas do bosque? E o que sua família realmente havia escondido durante todos esses anos? A multidão estava em alvoroço. As reações das pessoas variavam entre o horror e a incredulidade. Que bruxaria é essa? Sussurraram alguns, enquanto outros pareciam encantados, hipnotizados por aquela figura obscura diante deles. Vocês acham que não sabem, mas a verdade está bem na sua frente. A outra Sofia avançou, e quando ela fez isso, o chão começou a tremer, fissuras surgindo sob seus pés. Os gritos começaram novamente, enquanto as sombras da floresta se tornavam mais escuras, mais profundas. Sofia não conseguia entender. O que você quer de nós? Gritou. E a resposta foi uma risada. Uma risada que ecoou como se estivesse vindo de todos os cantos. Eu quero o que é meu de volta, e vocês vão me ajudar. Vocês são a chave. O ambiente desmoronou. Todos corriam e gritavam, mas Sofia se sentiu paralisada. Uma verdade profunda se estabelecia nas sombras, e no fundo, uma terrível compreensão começou a se formar. O que mais eles estavam escondendo? Que segredos tanto a sua família quanto a outra Sofia compartilhavam, que poderiam mudar tudo sobre a sua vida? O mundo inteiro parecia desmoronar. E enquanto ela olhava para seu reflexo distorcido, tinha certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E a única pergunta que a consumia agora era: quem era essa outra Sofia realmente e o que ela significava para o destino de todos? Sofia ficou paralisada, encarando sua própria imagem distorcida diante dela. O que era real? O que estava acontecendo? As pessoas ao redor pareciam perdidas, algumas chorando, outras olhando em estado de choque. O homem de capuz, com a voz profunda, continuou a falar, mas tudo era um borrão para Sofia.
Ela olhou para sua mãe, que tinha os olhos fixos na figura estranha de pé diante delas. A expressão de sua mãe parecia uma mistura de medo e reconhecimento. O coração de Sofia disparou. O que você sabe sobre ela? Sua voz saiu mais alta do que esperava, rasgando o clima tenso. Ela é você, a mãe respondeu, a voz tremendo. Uma parte de você que foi esquecida. Uma parte que estava adormecida até agora. Não, o nó na garganta de Sofia se apertou. Isso não pode ser verdade. Quando ela abriu a boca para protestar, uma onda de dor cortou seu peito, como se algo estivesse se quebrando dentro dela. A outra Sofia olhou com compaixão, mas a expressão logo se transformou em um sorriso cruel. Você não sabe nada sobre você mesma. As palavras ecoaram na mente de Sofia, e um arrepio percorreu sua espinha. Nesse momento, o caos ao redor cresceu. O chão tremeu de novo, e as fissuras se alargaram sob os pés da multidão. Então, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa irrompeu do bosque, mais brilhante do que antes, envolta em um halo dourado. O som de algo se partindo ecoou, e no centro do brilho, uma figura surgiu, mais clara e definida. Era Ana, mas não como conheciam. Ela estava sorrindo, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Eu voltei! Estou aqui! Gritou. Seu tom estava carregado de euforia. O pânico da multidão deu lugar à curiosidade e à confusão. Sofia esqueceu a sombra que encarnava e fixou o olhar em Ana. Ana, o que está acontecendo? Eu descobri sobre a linhagem. Ela gesticulou. Como se a revelação estivesse prestes a se soltar de sua boca. Sobre nós, sobre vocês, temos o poder de mudar tudo, Sofia. Os murmúrios da multidão cresceram, mas o coração de Sofia batia de forma frenética. O que Ana queria dizer? Havia tanto medo e caos, e ainda assim ela falava de poder, de mudança? Olhou para sua mãe e viu o olhar de aprovação, como se tivessem esperado por isso a vida inteira. O que mais estavam escondendo? Então Ana avançou um passo à frente. A sombra que vocês veem não é inimiga, é parte de nós. Estamos conectados, sabemos disso agora. O olhar das pessoas se dividiu entre descrença e esperança. Isso não faz sentido, gritou Sofia, desesperada por respostas. O que está acontecendo com você? Desesperadamente, ela queria entender, e o mundo parecia girar. Ana olhou para Sofia com uma intensidade que cortou a respiração dela. Aquela Sofia é você mesma, do passado. Você será chamada a decidir, e essa escolha vai mudar tudo. O ar ficou pesado com suas palavras, e então, no auge do silêncio, algo explodiu do bosque. Uma criatura assombrosa emergiu, suas formas indistintas dançando na luz, e os gritos recomeçaram. A multidão não sabia para onde ir. A tensão explodiu. O homem encapuzado olhou para a criatura. A expressão dele, agora, uma mistura de choque e terror. Ela não deveria estar aqui, ele murmurou, e seu medo se espalhou como fogo. Quem é ela? Sofia gritou, sentindo os músculos do corpo se contrair com a urgência de saber. A criatura parecia uma sombra viva, um eco do que nem ela mesma compreendia. Ana olhou para Sofia, a voz tremendo. Essa é a verdade que você precisa enfrentar. A escolha não é só a sua, é de todos nós. Precisamos decidir agora. E naquele momento, quando a criatura fez mais um movimento ameaçador, a mente de Sofia se iluminou. O que realmente significava ser escolhida? A resposta parecia ao alcance, mas o caos ao seu redor a prendia em um pesadelo. E enquanto a criatura avançava, tudo o que conheceu começava a desmoronar, deixando-a em uma interrogação final. Quem realmente estava ao seu lado? E quem dos que amava poderia se esconder em meio a tanta escuridão? Sofia ficou paralisada, encarando sua própria imagem distorcida diante dela. O que era real? O que estava acontecendo? As pessoas ao redor pareciam perdidas, algumas chorando, outras olhando em estado de choque. O homem de capuz, com a voz profunda, continuou a falar.
Mas tudo era um borrão para Sofia. Ela olhou para sua mãe, que tinha os olhos fixos na figura estranha de pé diante delas. A expressão de sua mãe parecia uma mistura de medo e reconhecimento. O coração de Sofia disparou. O que você sabe sobre ela? Sua voz saiu mais alta do que esperava, rasgando o clima tenso. Ela é você, a mãe respondeu, a voz tremendo. Uma parte de você que foi esquecida. Uma parte que estava adormecida até agora. Não, o nó na garganta de Sofia se apertou. Isso não pode ser verdade. Quando ela abriu a boca para protestar, uma onda de dor cortou seu peito, como se algo estivesse se quebrando dentro dela. A outra Sofia olhou com compaixão, mas a expressão logo se transformou em um sorriso cruel. Você não sabe nada sobre você mesma. As palavras ecoaram na mente de Sofia, e um arrepio percorreu sua espinha. Nesse momento, o caos ao redor cresceu. O chão tremeu de novo, e as fissuras se alargaram sob os pés da multidão. Então, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa irrompeu do bosque, mais brilhante do que antes, envolta em um halo dourado. O som de algo se partindo ecoou, e no centro do brilho, uma figura surgiu, mais clara e definida. Era Ana, mas não como conheciam. Ela estava sorrindo, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Eu voltei, estou aqui! Gritou, seu tom estava carregado de euforia. O pânico da multidão deu lugar à curiosidade e à confusão. Sofia esqueceu a sombra que a encarnava e fixou o olhar em Ana. Ana, o que está acontecendo? Eu descobri, sob a linhagem. Ela gesticulou, como se a revelação estivesse prestes a se soltar de sua boca. Sobre nós, sobre vocês, temos o poder de mudar tudo, Sofia. Os murmúrios da multidão cresceram, mas o coração de Sofia batia de forma frenética. O que Ana queria dizer? Havia tanto medo e caos, ou ainda assim ela falava de poder, de mudança? Olhou para sua mãe e viu o olhar de aprovação, como se tivessem esperado por isso a vida inteira. O que mais estavam escondendo? Então Ana avançou um passo à frente. A sombra que vocês veem não é inimiga, é parte de nós. Estamos conectados, sabemos disso agora. O olhar das pessoas se dividiu entre descrença e esperança. Isso não faz sentido, gritou Sofia, desesperada por respostas. O que está acontecendo com você? Desesperadamente ela queria entender, e o mundo parecia girar. Ana olhou para Sofia com uma intensidade que cortou a respiração dela. Aquela Sofia é você mesma do passado. Você será chamada a decidir. E essa escolha vai mudar tudo. O ar ficou pesado com suas palavras. E então, no auge do silêncio, algo explodiu do bosque. Uma criatura assombrosa emergiu, suas formas indistintas dançando na luz, e os gritos recomeçaram. A multidão não sabia para onde ir. A tensão explodiu. O homem encapuzado olhou para a criatura. A expressão dele agora uma mistura de choque e terror. Ela não deveria estar aqui. Ele murmurou, e seu medo se espalhou como fogo. Quem é ela? Sofia gritou, sentindo os músculos do corpo se contrair com uma urgência de saber. A criatura parecia uma sombra viva, um eco do que nem ela mesma compreendia. Ana olhou para Sofia, a voz tremendo. Essa é a verdade que você precisa enfrentar. A escolha não é só a sua, é de todos nós. Precisamos decidir agora. E naquele momento, quando a criatura fez mais um movimento ameaçador, a mente de Sofia se iluminou. O que realmente significava ser escolhida? A resposta parecia ao alcance, mas o caos ao seu redor aprendia em um pesadelo. E enquanto a criatura avançava, tudo o que conheceu começava a desmoronar, deixando-a em uma interrogação final. Quem realmente estava ao seu lado? E quem dos que amava poderia se esconder em meio a tanta escuridão? Então, num movimento rápido e inesperado, a criatura se lançou para a multidão, e um grito horrendo cortou o ar. Todos recuaram, e no centro do pânico aparecem os outros homens de capuz, mas não estavam mais em silêncio. Pareciam estar em êxtase. O momento chegou! Gritou um deles, e com um gesto,
A silbra se partiu em várias outras, cobrindo os rostos de antes com uma nova expressão: alegria. Sofia ficou em choque. O que está acontecendo? O que vocês querem? A certeza de que todos ali estavam comprometidos lhe caiu como um peso. Vocês sempre foram parte disso, Sofia. O homem de capuz mais próximo a ela falou, seu olhar profundo. E pelo bem do equilíbrio, você terá que escolher. Você está pronta para isso? Então, a essência que parecia estar toda conectada começou a se desvanecer. E Sofia notou a transformação nos rostos ao seu redor. Quanto mais olhava, mais via as emoções reveladas. Desespero, raiva e, por último, um brilho de traição? Os olhos dela se arregalaram, enquanto uma nova verdade ecoava em sua mente, pulverizando todas as crenças que ela tinha. Você não é quem pensava que era, Sofia, murmurou Ana, e a sombra de sua própria duplicidade ressoava nas palavras. A escolha desta noite pode reposicionar seu mundo. Lembre-se disso. E foi nesse momento que tudo se desfez. O chão começou a rachar novamente, a luz ofuscando o que antes era familiar. Abrindo um abismo por onde a verdade estava prestes a emergir. E no instante final, Sofia percebeu. Tudo era uma armadilha. E aqueles que ela amava eram nada mais do que peças de um jogo que ela estava apenas começando a entender. Mas antes que algo mais pudesse se materializar, tudo se apagou em um vácuo escuro. E no silêncio pesado que seguiu, somente uma pergunta ecoou na mente de Sofia. O que aconteceria se ela escolhesse o lado errado? O silêncio se despedaçou em gritos, e a figura da criatura se aproximava. Uma sombra que parecia pronta para devorar a todos. O pesadelo havia se concretizado, e Sofia sentiu seu coração disparar como um tambor, cada batida pulsando dentro dela. Mas uma corrente estranha começou a se formar, uma conexão entre a criatura e a Sofia, que estava diante dela. Os murmúrios da multidão se intensificaram, e ela percebeu que algo estava prestes a mudar radicalmente. Ana, com seu brilho sobrenatural, estava agora se juntando a. Queria outra Sofia, como se um brilho atravessasse de uma para outra. Você pode escolher, Sofia. Essa é a sua chance, gritou Ana. Mas havia um tom de urgência que alarmou Sofia. O pânico das pessoas se transforma em uma onda, e em um movimento, um dos homens encapuzados correu na direção dela, como se soubesse algo que estavam prestes a descobrir. Mas então, a criatura parou e Sofia a encarou. Algo a atraía, como um ímã, um chamado que não conseguia resistir. Você não é apenas um reflexo estranhamente familiar. Você é a resposta, sussurrou a outra Sofia, e um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Então, do nada, tudo ficou mais intenso, a luz dourada que emergia do bosque explodiu, e como se um trovão tivesse estourado, uma clareira se revelou no meio da multidão, e no centro, uma mulher apareceu, com uma presença poderosa que fazia todos ao redor estremecerem. Uma mulher que Sofia reconhecia. Sua avó. Vovó! Sofia deitou, a voz cheia de incredulidade. A mulher estava envolta numa luz vibrante. Seus olhos pareciam chamas de sabedoria e história. Você finalmente chegou, Sofia. A hora da escolha se aproxima. O tom dela era ao mesmo tempo caloroso e assertivo. A multidão ficou atônica, os rostos rodando entre a mulher e a criatura, como se vivessem em um pesadelo acordado. Você estava morta, Sofia gritou, sentindo que tudo ao seu redor estava se desintegrando. O que está acontecendo? Eu nunca morri. A maioria das histórias que você ouviu estavam erradas. A avó respondeu, com um melange de amor e dor na voz. Eu fiz um sacrifício para proteger nossa família, mas o preço da proteção é alto. A revelação caiu no silêncio como um peso pesado.
A outra Sofia revelou um sorriso que trouxe arrepios. E se eu disser que tudo isso foi apenas o começo, você nunca teve controle sobre sua vida, Sofia. É hora de decidir se vai finalmente reivindicá-la ou se vai se submeter. A multidão murmurava e a tensão crescia. O que você quer de mim? O que você escondeu, vovó? O nó na garganta de Sofia se tornava mais apertado. Misto de medo e esperança. Então, a criatura avançou e, sem nenhum aviso, a mulher começou a desmoronar, como se sua essência estivesse se desintegrando. Isso não é apenas sobre você, gritou. Você está carregando a verdade dentro de si. Liberdade ou escravidão. A escolha é sua. A luz a envolveu, a sombra se estendendo e o chão sob os pés de Sofia começou a rachar novamente. Vovó, não! Um grito cheio de desespero. Uma nova onda de gratidão passava por ela. Mas antes que pudesse avançar, a criatura se lançou para a mulher, e com um grito ensurdecedor, tudo se despedaçou em uma explosão de luz. E no meio do caos, Sofia ouviu uma voz sussurrante. Sua própria voz. A escolha é minha, e tudo o que amo pode depender disso. O que estava acontecendo? O mundo girava, e ela estava perdida em um labirinto de escolha e revelação. Mas o mais devastador ainda não havia chegado. Antes que pudesse entender a enormidade do que estava acontecendo, uma sombra escapuliu das fissuras no chão e tomou forma. O que acontecia era um entrelaçar de destinos e segredos, e no meio disso tudo, uma verdade chocante se formou. Eu sou você, Sofia. A outra pessoa havia dito. E nós estamos juntas nessa escolha. Um grito ecoou ao fundo, e então todas as luzes se apagaram, e o silêncio opressivo caiu. A multidão estava parada, em choque absoluto, enquanto um mistério profundo se estendia como um abismo em seu coração. O que vamos fazer agora? A escolha estava mais perto do que nunca, e tudo o que conheciam poderia estar prestes a mudar para sempre. O silêncio se despedaçou em gritos. Sofia estava lá, o coração disparando. A mulher, sua avó, desaparecera em um clarão ofuscante, enquanto a criatura avançava com a ferocidade de um predador. Os gritos tornaram-se mais altos e as pessoas se empurravam, tentando escapar da incerteza que havia se instalado. Ana, cheia de brilho, voltou seus olhos para Sofia. Você precisa entender. A escolha não é apenas sua. É de toda a cidade. Não basta apenas enfrentar a criatura. Temos que lidar com o que representa. Sua voz tremia e a intensidade em seus olhos deixava Sofia mais apreensiva. Mas o que a criatura quer de mim? Sofia gritou, sentindo o nó na garganta apertar. O que está acontecendo? A multidão ao redor estava em pânico, mas Ana parecia tão imperturbável. Nesse momento, uma forte onda de poder pairou no ar. A criatura parou e, para espanto de todos, ela se virou em direção ao palco, onde a outra Sofia ainda estava. Você é uma das escolhidas, disse a criatura, com uma voz que ressoava como um trovão. E agora você terá que decidir. Sofia mal pôde acreditar no que ouvia. As palavras impactaram como uma marreta. A multidão recuou em terror. Escolhida para quê? Ela gritou. O eco de sua voz se espalhou, mas ninguém respondeu. Então, como se uma luz tivesse se apagado, tudo ficou escuro novamente. O chão sob seus pés tremeu e uma fissura se abriu lentamente, revelando um espaço negro e profundo. Isso não é tão simples, murmurou seu tio Henrique, aparecendo entre as sombras. Sofia, você precisa saber da verdade. A expressão dele estava cheia de dor. A tensão no ar era palpável. Sobre o quê? Sofia questionou, a voz falhando. A criatura começou a mudar de forma, como se estivesse se transformando, revelando não apenas uma, mas várias faces. Todas eram conhecidas. Eram rostos de pessoas da cidade. Amigos, vizinhos, até mesmo familiares. Não!
Sofia sentiu seu estômago revirar. Eles também são parte disso. Essa revelação a atingiu como um soco no estômago. Você está dizendo que todos eles estão envolvidos? A incredulidade enchia sua mente. As verdades que ela pensava conhecer estavam se desmoronando. Sim, confirmou Henrique com a voz cansada. A linhagem, os escolhidos, sempre faz parte da nossa história. A sombra não é só um inimigo, é o que nos conecta. Ele olhou em seus olhos. E Sofia sentiu que havia algo mais. Foi quando a criatura gritou. Você precisa decidir, Sofia. Liberdade ou poder? Aceitar ou rejeitar a linhagem? As vozes da multidão se confundiam em murmúrios de desespero e confusão. As sombras se contorciam e dançavam, como se estivessem comemorando. Só um de nós pode. Se levantar, gritou Ana, com os olhos arregalados. E você precisa decidir antes que a cidade seja consumida pela escuridão. A urgência no tom dela fez Sofia sentir um calafrio. A criatura, agora parcialmente transformada em uma imagem familiar, lançou um olhar penetrante. Mas há uma reviravolta, Sofia. Ela disse, com um sorriso sombrio nos lábios. Alguém aqui não é quem parece ser. Há mais por trás da sua própria linhagem. Sofia sentiu o chão tremer de novo. E tudo começou a desmoronar. Isso não pode ser. A ideia de traição a fez engasgar. Foi então que viu a sombra coletiva dos rostos conhecidos. Henrique, você também? Uma imagem dele, com um olhar que variava entre desespero e um vazio profundo, apareceu na mente dela. A multidão estava em tumulto. As vozes se tornaram um turbilhão e Sofia percebeu que estava perdida. O que mais estava escondido? Como poderia encontrar a verdade quando tudo ao redor dela desmoronava? E no meio do caos, não havia resposta clara. Sobre sua própria linhagem, uma dúvida explodiu na sua mente. Por que Henrique parecia saber tanto? O que ele estava escondendo? Cada reviravolta se adensava, e o mistério tornava-se cada vez mais profundo na noite sem fim. E enquanto tudo à sua volta ruía, Sofia se viu em um eterno ciclo de escolhas. Um ciclo que poderia não ter fim. O ambiente estava tão instável que, no fundo, a questão que ecoava em sua mente era: quem realmente poderia confiar? Cada resposta parecia se esquivar dela, e enquanto a escuridão se aproximava, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O caos explodiu. A criatura, agora uma sombra viva, dançava entre os gritos em desespero da multidão. A luz resplandecente de seu próprio passado começava a ofuscar as mentes dos que ali estavam. Sofia olhou para Ana, seu coração batendo forte. O que estamos fazendo? O medo preenchia o espaço e a urgência pulsava em suas veias. Precisamos unir nossos poderes, Ana gritou. É a única maneira de vencê-los. Mas no fundo, Sofia sentia que não era apenas sobre vencer. Era sobre compreender. A sombra à frente, a criatura, era um eco de tudo que haviam escondido. Se sou parte disso, eu tenho que assumir a responsabilidade. Sua voz tremia, mas a coragem começava a se formar como uma chama. A multidão parou. A tensão fez o ar ficar espesso. Você não pode, Sofia! Henrique exclamou, os olhos cheios de desespero. Pedes para ser meras peças numa contínua história. O que você não entende é que esse legado não é para você. Por que não? Ela estava gritando agora. Eu mereço saber a verdade. Todos nós merecemos. A criatura parou e um cheiro de fumaça começou a preencher o ar, como se preparasse para atacar. O medo atingiu as pessoas como ondas. Mas Sofia olhou para a versão distorcida de si mesma, a outra Sofia, e um traço de bondade naquelas sombras. Talvez, só talvez, nós possamos nos entender. É nesse momento que a sombra começou a se desvanecer, revelando rostos familiares, conhecidos por Sofia, mas distorcidos por anos de segredos e rivalidades. O clima nidava. A luz ecoava nas sombras, enquanto ela olhava para aqueles rostos. Não somos inimigos. Somos todos parte da mesma história. Cada palavra ressoava como um sino repicado. Uma corrente começou a se formar, unindo todos. As sombras começaram a se mesclar, e lentamente a criatura, que antes era uma figura ameaçadora, começou a se retrair,
para uma forma mais familiar. Não era uma luta, mas uma cura. E naquele instante, quando todos se uniram, a criatura, uma força da qual ninguém precisava temer, se dispersou em luz. Sofia respirou aliviada e sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Nós conseguimos! Sua voz falhou, mas não importava. Olhos se encontraram e, pela primeira vez, ninguém sentiu medo. Todos estavam juntos. Henrique, ainda em pânico, compreendeu a magnitude do momento. Isso não é o fim, alertou, mas sua voz estava cheia de um novo brilho. É apenas o começo. A verdade começava a se amalgamar, e as sombras que haviam mantido cada um afastado agora serviam de laços. Ana segurou a mão de Sofia, seu olhar firme e determinado. Então, o que fazemos agora? Uma dúvida estava presente, mas não mais aterrorizante. Sofia sorriu para sua amiga, percebendo que o que eles construíram ali naquela noite era o que realmente importava. Agora nós reescrevemos a nossa história, respondeu. E o que veio antes não vai mais nos definir. Sofia não sabia exatamente o que o futuro traria, mas sentiu que juntas podiam enfrentar cada desafio. Um murmúrio coletivo elevou-se. O que via a seguir era uma nova jornada, uma era de escolhas e mudanças. A cidade jamais seria a mesma, e Sofia sabia que tudo aquilo havia sido um recomeço, apenas o início de um belo e turbulento capítulo. Mas, mesmo enquanto a plateia se dispersava lentamente, uma sombra ainda pairava nas profundezas do bosque. Não era o fim, era apenas um prenúncio. O que mais estava por vir? A pergunta pairava no ar, um eco que os lembraria de que mesmo na luz, as sombras podem ressoar. Agora, antes de nos despedirmos, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa aventura. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e as suas teorias sobre esse final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa comunidade incrível.